Nós vamos ler esse texto à medida que nós vamos avançando, ok? Por ser um texto narrativo e um pouco grande, à medida que a gente for estudando, ok? A cada ponto, tá? Mas deixa eu começar com a seguinte pergunta. Você já sentiu fome alguma vez na vida? Já sentiu fome? Eu sei que a gente sente desejo, né, de comer. Agora eu não estou com desejo de comer, que a gente chama de fome porque a gente acabou de tomar um café forte para acordar, né? Quem tomou o café bem forte, pela graça de Deus. Mas a gente às vezes sente vontade, né? A gente acorda e fala, nossa, que fome. Mas na verdade não é fome, né? É uma fomezinha, algo pequeno. Mas você já sentiu fome de verdade mesmo? Talvez porque você estava entretido ou ocupado com o seu trabalho, com o seu estudo da faculdade, que você nem percebeu que precisava comer e de repente, nossa, que vazio no meu estômago, morrendo de fome. Aí talvez você está no meio do seu trabalho e aí sente aquela fome, nem percebe que são já 3 horas da tarde. Aí você abre a sua mochila e descobre que você esqueceu de levar o seu almoço. Já está tudo fechado, já não pode comprar mais nada para comer. São situações que talvez você deve ter enfrentado no seu dia a dia, ou talvez porque você não teve nem dinheiro para comprar aquilo no mercado, aquilo que você tanto gostaria no mercado. Talvez passou por situações assim na sua infância, uma infância difícil, que de fato apenas um cuscuz para comer no seu dia e sentia muitas fomes várias vezes ao dia ou na semana. Para mim, eu creio que essa seja uma das piores sensações que a gente possa presenciar, que é sentir fome e não ter como solucionar a fome. Há muitas pessoas que sentem muita fome, às vezes por decisões próprias, às vezes por droga, ou às vezes por uma escolha de vida, ou às vezes pela pobreza mesmo que alcançou aquela pessoa. No entanto, a minha pergunta aqui, e o texto, por mais que fale sobre multiplicar pães e peixes, meu foco não é falar sobre como nós podemos a fome ou a fome do mundo. Mas a minha pergunta diante disso é, e a sua fome espiritual? Como está? Talvez você já teve aquela sensação de fome, mas e a sua fome espiritual? Como ela está hoje? Você tem sentido essa fome? Nós falaremos então sobre algo no final. Vamos olhar primeiramente para os versículos de 30 ao 33, que é a introdução do nosso texto aqui. Marcos 6, 30 a 33, diz assim. Os apóstolos voltaram à presença de Jesus e lhe relataram tudo o que tinham feito e ensinado. E ele lhes disse, para um pouco à parte, num lugar deserto. Isso porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem muitos os que iam e vinham. Então foram de barco para um lugar deserto à parte. Muitos, porém, os viram sair e, reconhecendo-os, correram para lá a pé e chegaram antes deles. Jesus não teve tempo nem para comer. É interessante então nós imaginarmos isso, mas antes de focarmos no que eu quero focar nesse primeiro ponto, vamos olhar então um pouco sobre o que ele está dizendo aqui. Ele diz que os apóstolos relataram tudo o que tinha acontecido. O que isso significa? Os apóstolos, que eram os 12 discípulos de Jesus, tinham sido enviados para pregar o evangelho em diversas regiões. E aí Marcos, ele faz um parênteses para falar sobre a morte de João Batista, que é o que nós falamos na semana passada. E agora ele volta a continuar o texto lá do início do capítulo 6, mostrando que os discípulos que tinham sido enviados para pregar o evangelho a diversas cidades na região de Nazaré, agora estão voltando e relataram tudo para Jesus. Eles relataram para Jesus tudo
o que Deus tinha feito através das suas vidas. E então o texto continua dizendo que Jesus chama eles para repousar à parte. Olha, vamos ir para um lugar, porque nós estamos cansados, já tem uma grande multidão aqui junto com a gente, já está acumulando pessoas. Vamos então ir para um barco, vamos atravessar ali o mar da Galileia e vamos ir para um outro lugar, deserto, à parte, sem que ninguém nos persiga, para que a gente possa ter um descanso merecido do trabalho que vocês fizeram, do trabalho que Deus fez em suas vidas de pregar o Evangelho. No entanto, eles fazem isso porque a multidão já estava apertando eles ali, eles não tinham tempo nem para comer. É incrível esse detalhe, especificamente neste capítulo, pois eles não tiveram tempo para se alimentar, eles não tiveram tempo para si, eles também estavam com fome naquele momento, talvez até tinham alguma coisa ali, ou então estavam esperando que alguém pudesse o suprir. É interessante pensar que a vida de Jesus, a sua missão aqui na terra, apesar de muitas vezes estarem preparados para algumas coisas, mas Jesus vivia daquilo que as pessoas davam para ele. Diz que Judas é quem cuidava das ofertas que as pessoas entregavam para Jesus, e então Judas ia e comprava os alimentos para os discípulos. A missão de Jesus era essa missão de não depender de si mesmo. Nenhum dos discípulos trabalhavam durante esses 3 anos. Todos eles viviam da provisão de Deus. E naquele momento específico, talvez, eles não tinham nada para comer também. E estavam com fome. Jesus diz, vamos a um lugar deserto. Talvez assim a gente consiga alguma coisa, alguém nos dê alguma coisa, algum discípulo consegue alguma coisa ali para a gente comer, mas a gente precisa descansar. Então eles entram no barco e vão neste barco atravessando ali o mar, talvez uns 6 quilômetros, para chegar ao outro lado e então ter um lugar de descanso. No entanto, o texto diz que muitos reconheceram Jesus, viram o barco de Jesus, talvez já no meio ali do mar da Galileia, e começaram a atravessar, rodear o mar. Se Jesus possivelmente atravessou 6 quilômetros de barco, as pessoas que viram Jesus, a multidão que viu Jesus, rodeou então o mar 12 quilômetros. 12 quilômetros, tamanha era a intenção deles, o desejo deles de ouvir ainda mais sobre Jesus. Talvez essa multidão foi a multidão que os discípulos começaram a pregar o Evangelho e talvez trouxeram essas pessoas até Jesus, para Jesus conhecer as pessoas. E essa multidão, então, começa a seguir Jesus. Eles atravessam 12 quilômetros, rodeiam 12 quilômetros mais ou menos, e ainda chegam antes de Jesus. Aqui o texto não nos indica como que isso aconteceu, porque de barco, atravessando pela metade, seria muito mais rápido. Talvez o vento era desfavorável para o barco de Jesus, ou talvez a pressa foi tão grande dessas pessoas que eles correram tanto que conseguiram chegar até mesmo antes de Cristo. Mas o foco aqui mostra que nem mesmo Jesus e os seus discípulos tiveram tempo para comer. O texto continua e nos diz que a multidão também não tinha o que comer. Versículo 34 ao 37 diz assim: Ao desembarcar, Jesus viu uma grande multidão e compadeceu-se dela, porque eram como ovelhas que não têm pastor. E começou a ensinar-lhes muitas coisas. Como já era bastante tarde, os discípulos se aproximaram de Jesus e disseram: Este lugar é deserto e já é bastante tarde. Mande essas pessoas embora, para que, indo pelos caminhos ao redor e pelas aldeias, comprem para si o que comer. Jesus, porém, lhes disse: Deem vocês mesmos de comer a eles. Mas eles disseram: Iremos comprar
200 denários de pão para lhes dar de comer? O que esse texto então significa? É interessante que Jesus, ele olha para esta grande multidão, mesmo talvez com fome, Jesus se compadece delas. E o texto nos diz que ele se compadece porque percebe que elas eram ovelhas que não têm pastor. A impressão que Jesus teve da multidão foi então que eles eram como ovelhas, ou seja, desnorteadas e desamparadas. Por isso ele imediatamente atendeu à necessidade principal, primária, que não foi a fome deles, foi a pregação. Jesus começa a ensiná-los, começa a pregar, e talvez ele passou aqui a tarde toda ensinando a esta multidão. Alguns alegam que talvez aqui tenha sido onde Jesus pregou o sermão do monte, mas isso não é certeza. Talvez tenha sido algum outro sermão que Jesus pregou, que Marcos aqui não consta para nós. Mas ele prega, ele ensina então a essas pessoas. Jesus, ele usa essa expressão ovelhas sem pastor, porque era um termo do Antigo Testamento, onde está em vários textos do Antigo Testamento, usado para descrever as pessoas como indefesas e famintas, sem orientação espiritual ou proteção, e expostas aos perigos do pecado e à desnutrição ou à destruição espiritual, O que significa que, de fato, Jesus percebe que elas não tinham orientação alguma, elas precisavam de um cuidado. E Jesus começa a ensinar muitas coisas. Mesmo com fome, mesmo talvez cansado, ele atende a este pedido e começa a ensinar e passa a tarde toda pregando. Então os discípulos percebem, olha, já está ficando tarde. Se a gente não fizer nada, esse povo vai ficar com fome. E de fato parece, pelo menos no texto de Marcos, os discípulos estavam preocupados com as pessoas. Eles estavam preocupados com o que elas iriam comer. Elas estavam tão encantadas com o ensinamento de Jesus que não perceberam que logo eles não teriam que comer. E como a gente acabou de dizer, eles atravessaram 12 quilômetros. Imagina atravessar mais 12 quilômetros de volta com fome até chegar à sua casa. E aí os discípulos pensam, Jesus, vamos deixar eles ir embora para que eles possam entrar pelo menos nas vilas e comprar alguma coisa. Então não quer dizer que eles não tinham dinheiro, talvez estivessem. Mas os discípulos dizem, vamos deixar eles irem, porque não tem como a gente alimentar esta multidão. E a resposta de Jesus é inusitada. Ele diz, deem vocês mesmos. Como assim, Jesus? Imagina uma situação dessa, né? Você chega para Jesus e diz, Jesus, o pessoal está com fome. Jesus vira para você e fala assim, vai lá, dê de comer. Dê para eles o que comer. Jesus, mas assim, eu não tenho. A gente não tem dinheiro. A gente vive na missão. Ninguém aqui é rico. Jesus, a gente largou tudo que a gente tem para poder seguir o Senhor. Como que a gente vai arranjar dinheiro para isso? E eles dizem aqui, né, interessante isso, eles dizem, iremos comprar 200 denários de pão para lhe dar de comer. 200 denários, um denário era o valor de uma diária de pagamento. Era o denário, era uma diária de pagamento. Ou seja, Jesus, ninguém aqui trabalhou 200 dias e tem 200 denários sobrando aqui para a gente simplesmente ir lá e comprar. Se a gente tivesse, talvez a gente até conseguiria, a gente até poderia ir lá e comprar para essa multidão, mas a gente não tem tudo isso. E agora? A gente não tem alimento e não tem dinheiro para comprar. E você está dizendo para a gente ir lá e alimentar esta multidão? Eles percebem, no entanto, que seria impossível alimentar tudo isso. E a multidão não tinha o que comer.
comer. Terceiro, versículos 38 ao 41. Jesus alimenta então esta multidão. E Jesus lhes disse, versículo 38, quantos pães vocês têm? Tratem de descobrir. Eles foram se informar e responderam, 5 pães e 2 peixes. Então Jesus lhes ordenou que todos se assentassem em grupos sobre a relva verde. E eles o fizeram, repartindo-se em grupos de 100 e de 50. Jesus, pegando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos para o céu, os abençoou. Depois, partiu os pães e os deu aos seus discípulos, para que os distribuíssem, e também repartiu os 2 peixes entre todos. Jesus faz a seguinte pergunta, então. Bom, eu ordenei que vocês alimentassem o povo. E aquilo que eu mando, vocês têm que cumprir. Quantos pães e peixes vocês têm? É incrível que Marcos não relata isso. Mas João nos relata que, na verdade, eles não tinham nada. E um garoto, de repente, surgiu e disse, olha, eu tenho 5 pães e 2 peixes. Então, os discípulos não tinham nada. E talvez esse garoto, talvez até tivesse ali, com esses 5 pães e 2 peixes, que era talvez a sua família. Talvez estava ali, com certeza esse garoto estava com alguém, algum parente, algum familiar, talvez seu pai, a sua mãe. Talvez esse garoto, na inocência ou na sinceridade do seu coração, olha para essa situação e diz, olha, o que eu tenho é isso. Então o que eu posso dar para vocês se alimentarem é isso aqui, 5 pães e 2 peixes. O que é 5 pães e 2 peixes comparado a uma multidão, que daqui a pouco veremos qual é o tamanho dessa multidão. O que é 5 pães e 2 peixes? Esse garoto entrega. Os discípulos olham para isso e diz, bom, tudo bem, Jesus, o que a gente tem é isso aqui. Não é nem nosso. Foi alguém que compartilhou com a gente. E o que a gente tem é isso aqui. A gente não tem mais comida, a gente não tem mais dinheiro, não tem mais nada. Ninguém tem mais nada aqui. A única coisa que a gente tem é isso aqui, porque esse garoto veio preparado e ainda nos entregou aquilo que ele tinha. Jesus então faz o seguinte, ok, eu vou pegar esse alimento, peça para todo mundo se assentar, peça para eles se dividirem em grupos, e aqui grupos talvez sejam grupos familiares, dividir em famílias, ou então em grupos de 10, grupos de 50, peça para eles se juntarem, talvez eles estavam se juntando em roda, para compartilhar ali então a comunhão, como se estivessem sentados em uma mesa ou algo nesse sentido. Estavam sentados sobre a relva verde. E há um detalhe aqui, que se a grama estava verde, possivelmente é porque era tempo de Páscoa. E alguns comentaristas aqui colocam que o que Jesus estava fazendo era mostrando a eles o real significado da Páscoa, que era compartilhar também o pão que Deus sempre nos dá e sempre provê. No entanto, eles então se assentam e Jesus pega esses 5 pães e 2 peixes e ele ergue os olhos para o céu e abençoa. E aqui a palavra pode ser tanto abençoar ou tanto pedir a bênção. Pedir a bênção. Seja no sentido de agradecer pelo pão que Deus deu e dizer, Deus, obrigado por este pão que o Senhor nos deu. Talvez essa foi a oração de Jesus. Obrigado pelo pão de cada dia. Obrigado por esse peixe que este garoto compartilhou com a gente. Nós temos aqui uma multidão para alimentar. Senhor, Deus, Pai, faça milagre. Então Deus, Jesus ali como Deus, ele sabiamente pega isso e referente às pessoas ali
olhando para as pessoas, ele ergue os olhos e fala em voz alta e abençoa este pão e este peixe. E milagrosamente, de uma forma extraordinária, à medida que eles iam distribuindo, esse pão e esse peixe iria multiplicando. Deu aos seus discípulos para que distribuíssem e dessa maneira ia alimentando a multidão. Irmãos, infelizmente, alguns teólogos liberais alegam que este milagre não foi um milagre sobrenatural. Alguns alegam, e talvez já tenha ouvido isso, que o maior milagre aqui foi a compaixão e o compartilhar das pessoas, dizendo que o verdadeiro milagre, então, foi que as pessoas começaram a doar os seus pães e os seus peixes. Então, eles talvez estavam guardados, escondidos, e aí quando Deus abençoou o pão e o peixe, as pessoas começaram a sentir vergonha e, não, tudo bem, a gente também vai dar o nosso pão e o nosso peixe. E assim, eles tiveram alimento para todo mundo. Jesus não quer ensinar aqui sobre o compartilhar. Não era essa a intenção de Jesus. E isso não aconteceu. E o texto deixa bem claro que esse pão e esse peixe foi sim multiplicado à medida que eles iam distribuindo as pessoas. E eu creio que não foi somente o pão e o peixe, também os cestos. Porque de repente surgiram ali 12 cestos, que a gente vai ver daqui a pouco. E as pessoas começaram a ter cestos e pães e peixes. Isso é dos maiores milagres que a gente poderia ver. A gente viu Jesus transformar água em vinho. E sim, esse é um milagre extraordinário. É incrível. É impossível cientificamente isso acontecer. É impossível mesmo. No entanto, você multiplicar na frente de todo mundo olhando, simplesmente aquele pão, que era um, começa a se tornar em 2. Irmãos, isso é algo impossível de se pensar e de se imaginar. E é por isso que os teólogos liberais não entendem este poder de Deus e querem inventar desculpa para dizer que não foi uma multiplicação real. No entanto, de fato, foi uma multiplicação. E então eles começam a distribuir, e este milagre começa a acontecer, e as pessoas começam a se alimentar. Esse, sem dúvida, é um dos maiores milagres de Jesus, e que prova que, de fato, esse Cristo que estava na frente deles não era um mero Cristo, não era um mero homem, não era um mero profeta, era o próprio Senhor Deus. Já caminhando para o fim, versículo 42 ao 44, a bênção de Jesus que transborda a todos. Versículo 42 e 44 diz assim: todos comeram e se fartaram, e ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Os que comeram os pães eram 5.000 homens. Esse detalhe, versículo 42, é muito interessante, porque diz que eles não só comeram, né? Deu o suficiente. Deus deu o suficiente para cada um. Podia ter escrito isso. Marcos poderia ter escrito, Deus deu o suficiente para cada um. Ninguém mais passou fome. Não. Marcos, ele coloca um detalhe a mais. Ele diz, eles comeram e se fartaram. Eles comeram. E comeram muito. E não foi pouco, não. Eles se fartaram. Sentaram ali ao redor, em grupos, e começaram a compartilhar. E aí cada um começou a ver ali o pão e o peixe se multiplicar. E não acabava mais. Talvez alguns fizeram ali algumas fogueiras. Alguém tirou talvez uma panelinha, uma panela ali, que às vezes era costume de alguns viajantes levarem. Talvez até os discípulos tinham essas panelas ali. E aí começaram a assar aquele pão, assar aquele peixe, talvez colocar ali numa brasa ou algo assim.
e passaram talvez um bom tempo se alimentando, comendo e se fartando. Esse texto nos remete ao grande banquete, em que diz lá em Apocalipse que é o próprio Cristo Jesus quem vai servir o banquete para nós. E assim será o céu. A gente não vai só comer, ter o suficiente, a ração diária. A gente vai poder comer de grandes maravilhas que a gente nem imagina. Talvez de vários povos, línguas e nações, e cada dia você comer alguma coisa diferente de vários locais, das maiores maravilhas, e se fartar. E melhor ainda, não pecar, que não vai ter o pecado da gula. Melhor ainda, né? Porque não vai ter pecado, e você vai poder comer esse grande banquete de Cristo Jesus, que nos convida à sua mesa e nos serve. E isso aqui representava, mostrava para aquelas pessoas o que será no céu. O que será no céu. Eles ainda recolheram 12 cestos cheios de pão e peixe, o que significa que os 12 cestos possivelmente ficaram para os discípulos. Para os discípulos. Esses 12 cestos, por isso, talvez, essa ideia de 12 cestos, mostrando que o trabalhador é digno do seu salário. E os discípulos agora receberam uma provisão para mais tarde. Eles puderam então talvez guardar esses pães, esses peixes, e então poder comer no outro dia. Cristo mostrando, assim como ele enviou também os discípulos, dizendo: olha, Deus vai prover. Vá, prega o evangelho e Deus vai prover o seu alimento. E aqui é a prova disso. Deus está dizendo: eu vou prover alimento para vocês. Vocês estavam com fome antes, e agora vocês têm de sobra. E agora vocês têm para guardar 12 cestos cheios para podermos alimentar mais tarde. E o mais surpreendente desse texto todo é a grande multidão que estava ali. 5.000 homens foram aqueles que comeram os pães. Eram 5.000 homens. Mulheres e crianças eram tradicionalmente separadas dos homens das refeições. Isso era uma tradição judaica, tá? Não quer dizer que a gente concorde com isso, mas era uma tradição judaica. As mulheres e as crianças eram separadas dos homens da refeição. E quando um judeu ia contar uma multidão, ele contava pela cabeça dos homens. E aí com isso, você tinha uma ideia, mais ou menos, de quantas pessoas tinha em geral. Então, para não contar todo mundo, conta só os homens, e a gente tem uma ideia de qual é a quantidade de mulheres e de crianças. Alguns criam a estimativa de que se tinha 5.000 homens com as suas mulheres e talvez uma média de 2 crianças, talvez tinha até mais crianças, mas uma média de 2 crianças, é possível que ali com Jesus tinha cerca de 20.000 pessoas. 20.000 pessoas. Pensa sobre isso. Não foi uma pequena multiplicação de pães e peixes. Não foi algo irrisório. Foi para cerca de 20.000 pessoas. Isso é quase a população de Cocal. Cocal tem cerca, em 2020, foi a estimativa, né, de 27.000 pessoas. Então pense que você tinha aqui quase a população de Cocal. E Jesus pegando de alguns pães e alguns peixes e transformando isso de forma extraordinária. E ainda transbordando, e ainda se fartando, e ainda sobrando para os discípulos. Se essa aqui não é uma das maiores provas que de fato Jesus é Deus, e se isso não te convence que de fato Ele é o Senhor, eu não sei o que vai te convencer. Eu não sei o que vai te convencer. O que podemos tirar de lição então diante disso? É que
Jesus nos alimenta com a sua graça e compaixão e espera de nós favor e gratidão. Que eu quero, com base nisso, tirar 2 lições para nós. Primeiramente, Jesus percebe que éramos ovelhas sem pastor. Jesus não percebe só daquela multidão, mas de toda a terra. Todos nós e você era como uma ovelha sem pastor. Você não tinha cuidado. Você estava ao léu, você estava vendo a sua vida por conta própria. Não tinha cuidado nenhum. Jesus percebe isso e tem compaixão de nós e vem à terra para se fazer o nosso pastor. Jesus é o cumprimento do Salmo 23:1, que diz: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E Jesus está cumprindo isso aqui nesse momento, dizendo: eu sou o pastor de vocês, vocês são como ovelhas sem pastor, eu sou o pastor de vocês, e eu vou alimentar e cuidar da vida de vocês, se assim vocês quiserem. Isso aqui era só um vislumbre daquilo que Cristo faz diariamente com a vida de todo cristão. Todo dia, Cristo chega para você e diz: lembre-se, eu sou o seu pastor. E se eu sou o seu pastor, você não tem falta de nada. Nada falta para que você possa viver o seu dia. Nada falta. Ele vem a nós para que seja o nosso pastor que supre todas as nossas necessidades espirituais. A pergunta que eu te faço é: você tem buscado Jesus para ser o seu pastor, aquele que provê tudo o que você necessita? Ou você tem buscado a sua confiança no seu trabalho? Não, eu não preciso de nada, porque eu tenho meu trabalho. E aí quando você perde emprego, quem você busca? Não, eu não preciso confiar em nada, porque eu sou herdeiro, né? A gente não tem nenhum herdeiro aqui. Mas talvez você pense: olha, eu tenho a minha mãe e o meu pai, que me sustentam. Tenho a casa, tenho as coisas, tenho tudo, tenho meu quarto, tenho tudo ali. Não preciso de nada. E quando acontece alguma crise financeira, quem que você vai buscar? Você precisa buscar a Jesus para ser o seu pastor. Ainda que você tenha alimento todos os dias, continue buscando a Cristo para te alimentar, para prover tudo aquilo que você necessita. O verdadeiro discípulo entende a sua limitação e busca em Deus o seu auxílio e provisão. Nós vamos buscar no Senhor e fazer a oração do Pai Nosso. Pai nosso, que estás nos céus, ele diz: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. É o pão nosso de cada dia. Tudo o que você tem é pela graça de Deus, é porque Jesus é o seu pastor. E segundo, Jesus percebe que estamos com fome espiritual e vem para nos dar um alimento eterno. Jesus vem até nós não para multiplicar pães e peixes. E por mais que esse milagre seja um dos mais extraordinários, que é o que a gente colocou aqui, para Jesus esse milagre não é nada. Porque esse não é o maior milagre. O maior milagre de Jesus está lá em João 6, que é o sermão que Jesus prega depois de ter transformado, depois de ter multiplicado os pães e peixes. Lá no versículo 29, vou ler novamente o texto que nós lemos no começo do culto. Versículo 29 até o 40, que diz assim: Então lhe perguntaram: que faremos para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu, 29, a obra de Deus é esta,
que vocês creiam naquele que ele enviou. Então eles disseram: que sinal o Senhor fará para que vejamos e creiamos no Senhor? O que o Senhor pode fazer? Nossos pais comeram um maná no deserto. Como está escrito, Deus deu-lhes a comer pão do céu. Jesus lhes disse: em verdade lhes digo, que não foi Moisés quem deu o pão do céu para vocês. Quem lhes dá o verdadeiro pão do céu é o meu Pai, porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhe disseram: Senhor, dê-nos sempre desse pão. Só um parênteses aqui, o que eles estão pensando é, se Deus enviou o maná, Jesus está dizendo: olha, é Deus quem dá o pão do céu, não foi Moisés quem deu, foi Deus quem deu. O pensamento deles foi o seguinte: bom, se Deus deu o maná lá no deserto, Jesus está dizendo que quem deu foi Deus e não Moisés, então pode ser que Deus dê de novo para a gente. Eles pedem: Jesus, nos dê um maná, porque assim a gente vai ter alimento todo dia, porque assim a gente não vai passar fome. Nos dê desse alimento, a gente não vai ter nem que gastar com pão. Nos dê esse alimento. E Jesus responde, versículo 35, eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. Porém, eu já disse que vocês não creem, embora estejam me vendo. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta, que eu não perca nenhum de todos os que ele me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo aquele que vir o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Jesus está colocando que fome é essa que nós devemos sentir? E que sede é essa? Não é a fome física, não é a sede física que Jesus vai suprir. Isso ele supre, de fato ele vai suprir. No entanto, a maior fome e a maior sede que Jesus supre é a fome espiritual, é a fome das nossas almas. É porque nós pecamos e estamos destituídos da glória de Deus. Jesus está dizendo: Deus Pai me enviou, porque vocês eram ovelhas sem pastor, porque vocês estavam com fome e sede de Deus, porque vocês estavam desprovidos da graça e da misericórdia do Senhor. E Deus me enviou para suprir essa fome e essa sede que vocês estão sentindo. Porque eu sou o pão da vida. E a pergunta que fica é: como que nós podemos então ser supridos e nunca mais sentir fome e sede, nem física e nem espiritual? Como que nós podemos fazer isso? Creia em mim como pão da vida. Jesus está colocando: creia em mim, eu sou o pão da vida, que alimento vocês espiritualmente e eternamente. Eu falei no começo da pregação, fiz a seguinte pergunta: como está a sua fome espiritual? Se você já sentiu fome na sua vida, você sabe que é uma das sensações mais terríveis. E se você gosta de comer e não quer passar fome para o resto da sua eternidade, então crê em Jesus. Porque senão, no inferno, eu te garanto que não vai ter pão e nem água. Vai ter só sofrimento e fome e sede eternamente. E se você já sentiu um pouco disso, você sabe, você deveria ter medo de ir para o inferno por conta disso. Mas se você gosta de ser alimentado, então crer em Cristo Jesus como pão da vida é saber que você vai ser alimentado tanto fisicamente e tanto espiritualmente para o resto da sua vida, não só aqui na terra, mas no céu.
Ele é a água que nunca se acaba e sacia a nossa sede espiritual. Você não precisa mais passar fome e sede espiritual, pois o Senhor supre todas as nossas necessidades. Basta você orar e pedir ao Senhor que Ele dá a todos com abundância. Basta orar e pedir: Senhor, supre a minha fome e a minha sede, não somente a física, mas supre a minha fome e a minha sede do Senhor, para que eu tenha o Senhor como pão da vida. Eu creia no Senhor, eu faça a vontade do Senhor e eu possa viver eternamente para a sua honra e para a sua glória. Jesus nos alimenta com a sua graça e compaixão e espera de nós louvor e gratidão. Então, diante desse milagre, o que nós podemos fazer é louvar e engrandecer o nome de Cristo Jesus. Vamos orar. Pai querido, muito obrigado, meu Deus, por Cristo ter feito este milagre. Obrigado porque nos ensina muito sobre o Deus que provê, o Deus que cuida dos seus filhos, o Deus que olhou para a humanidade e percebeu que somos como ovelha que não tem pastor, e se fez pastor da humanidade. Enviou Cristo Jesus para morrer na cruz por nós, para nos salvar dos nossos pecados e para ser o nosso pastor, e para não deixar nada que nós precisamos faltar nesta vida. Crendo que por mais que a gente passe por sofrimentos, por mais que a gente não tenha em abundância aqui na terra, ainda assim chegará um dia em que não sentiremos mais fome alguma, em que não sentiremos mais sede alguma, mas viveremos eternamente sendo supridos e agraciados pelo Senhor. Comeremos do banquete celestial e nos fartaremos com o Senhor. Comeremos sem pecar e louvaremos ao Senhor, porque o Senhor é um Deus que provê, porque o Senhor é um Deus que cuida. Pedimos também, ó Pai, pelo pão de cada dia, porque sabemos que o Senhor também cuida de nós aqui na terra. O Senhor também cuida das nossas finanças. O Senhor cuida também do nosso pão do dia a dia. E podemos agradecer ao Senhor, porque o Senhor tem nos suprido. Louvamos ao Teu nome, porque o Senhor é um Deus gracioso, misericordioso. Louvamos ao Teu nome, porque mesmo sendo pecadores, ainda assim o Senhor concede a Sua graça a nós. E que possamos nessa semana confiar em Ti. Que possamos nessa semana confiar na provisão do Senhor. Confiar de que o Senhor está cuidando de tudo em nossas vidas. Que possamos somente deixar as nossas vidas nas Tuas mãos e confiar na provisão, no cuidado, na misericórdia e na graça do Senhor. Assim oramos, pedindo que a graça de Cristo Jesus, o amor de Deus Pai e o consolo do Teu Santo Espírito esteja conosco, hoje e para todo sempre. Amém e amém. Deus abençoe, meus irmãos. Uma ótima semana.